Agora a gente tem uma outra parte. Eu já discuti um pouquinho, pincelei a arte e cultura na criação, pincelei um pouquinho a arte e cultura na separação, ou seja, existe 2 modos da gente encarar justamente a produção cultural, e agora a arte e cultura na redenção, como que Deus trabalha o nosso coração. Olha essa frase do Huckmacher, ela é grande, mas eu acho que ela dá o tom justamente para isso. Cristo não morreu, presta muita atenção, Cristo não morreu simplesmente para tornar cristãs mais pessoas. Isso não basta. A sua obra é grande demais. A sua obra é grande demais. Ele morreu para que pudéssemos ser humanos, vivendo e agindo de modo humano, como Deus originalmente nos fez para viver em amor e liberdade. Cristo não só é redentor dos cristãos, nem o guru daqueles que lhe seguem o culto, tampouco o Senhor de nossa fé apenas. Não devemos ter fé na fé, mas Ele veio redimir e restaurar toda a criação e ser o seu supremo juiz. Jesus Cristo não é apenas o nosso Senhor, Ele é o Senhor do universo. É claro que Ele é o nosso mestre, é claro que nós seguimos, é claro que o adoramos, mas Ele é mais que isso. Ele não é circunscrito apenas a isso. A gente cantou Colossenses 1, certo? Ele é a imagem do Deus invisível. Olha só, no texto de Colossenses 1 diz que Ele reconciliará consigo mesmo todas as coisas. E todas as coisas, pasme, sabe o que significa todas as coisas? No grego original, Paulo One, grego diário, todas as coisas. E às vezes a gente perde essa noção. A gente acha que Cristo é só Senhor dos cristãos. Não, Cristo é Senhor de todos. E Ele é o supremo juiz. Nós achamos que a cruz ela serve só para aquele que é eleito para a salvação. Não, a cruz serve também para aquele que é preterido. Só que ela serve de uma outra maneira. Por isso Cristo é supremo juiz. E assim a gente pode entender que o aspecto da redenção não só faz a gente, agora eu sou um crente em Cristo Jesus, agora eu leio a Bíblia, vou na igreja, vou na reunião de oração, e é isso que se representa ser cristão. Não, ser cristão significa que Cristo ocupa todos os lugares da minha vida. Cristo ocupa a minha família, Cristo ocupa o jeito que eu trabalho, Cristo ocupa o jeito que eu respondo no meio do trânsito, Cristo ocupa o jeito que eu estou fazendo ali, o documento que eu vou enviar para a Receita Federal. Cristo ocupa tudo. Não vai tornar você apenas um prosélito de uma religião. Não, Ele vai te tornar uma nova pessoa. E uma nova pessoa tem relação com todas as coisas, como a gente já viu. E Ele restaura. E então Ele dá, na ordem criacional, Ele dá liberdades. Ele dá liberdade para nós agirmos diante de Deus. Ele dá liberdade para a gente agir diante do mundo. Ele dá liberdade no trabalho. Ele dá liberdade na natureza. Para que nós criemos de acordo com o seu propósito, pautados na sua palavra, como 1 Coríntios 13 fala, que o fundamento de todas as coisas é o amor. Assim permanece então a fé, a esperança e o amor. E o amor é o maior deles. Então o amor ele fundamenta as nossas ações, o amor ele fundamenta os nossos desejos, o amor ele fundamenta a criação que a gente vai cometer. E também a gente segue uma reação daquilo que o Espírito Santo faz em nós, que é justamente o seu fruto, que redunda em amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, e vai seguindo todos os seus pormenores daquilo que o Espírito de Deus faz no nosso coração. É uma lógica que ela não tem implicação só para quando você está dentro da reunião de oração, ou só para quando você está dentro de um culto como esse, ou só quando você está dentro do culto público de domingo, ou só quando você está numa reunião da diretoria. Não é uma relação que te dá liberdade em todas as coisas para cumprir em virtude, conhecimento e perseverança, assim como 2 Pedro capítulo 1. Para que a gente exerça justamente trabalhos dos mais diversos, e entendamos que cada um desses trabalhos é feito diante da glória de Deus e para a glória de Deus. Olha o que o C.S. Lewis fala no Peso de Glória. Ele fala o seguinte, que a obra de um Beethoven e o trabalho de uma faxineira são espirituais exatamente na mesma condição, de ser ofertas a Deus, serem feitos com humildade como para o Senhor. Isso, é claro, não significa que tanto faz para qualquer pessoa se ela for limpar casas ou se ela vai compor sinfonias.
uma topeira escava para a glória de Deus, assim como um galo canta para a glória dele. Nós somos membros de um corpo, mas membros diferenciados, cada qual com sua vocação própria. O modo com que um indivíduo foi criado, seus talentos, as suas circunstâncias, normalmente são todos índices razoáveis da sua vocação. Então Deus te vocacionou para alguma coisa. E isso faz parte, todo esse papo que eu estou falando aqui, não é só para quem quer compor música e gravar CD, não é só para quem é um designer, não é só para quem quer ir para fazer filmes, não é só para quem quer escrever roteiro ou livro de ficção, é para todos. Porque cada um dos trabalhos que a gente tem, dos mais diversos, eles são um exercício de criatividade. E da mesma forma que eles são exercícios de criatividade, eles refletem a relação que nós temos com Deus. Porque o nosso Deus é um Deus criativo, e Ele nos coloca no meio do mundo para produzir cultura. E se a gente não tiver essa cabeça de que tudo que nós fazemos redunda em uma produção cultural, a gente vai esquecer muito. Esquecer é perigosíssimo. Perigosíssimo. Hebreus é só sobre isso. Não esqueçam, não esqueçam, não esqueçam, não negligenciem, que nós fomos chamados para sermos presença fiel do reino de Deus aqui. Veja, tem duas formas que Deus nos vocaciona. Tem um caso ali, o caso de Bezalel, e depois o caso do apóstolo Paulo em Filipenses 4:8. O caso de Bezalel, lá em Êxodo, Deus capacitou Bezalel e outros homens para que esses homens fizessem justamente os elementos todos do templo, os utensílios para a adoração. E Deus os capacitou artisticamente para eles fazerem. Vai fazer a estola sacerdotal, vai fazer ali os pratos, vai compor toda a mesa. E ali ele diz a Bezalel: o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento. Então Deus irá nos capacitar para a obra que Ele está nos chamando. E capacitar com habilidade, inteligência e conhecimento. Então Deus capacita artistas. Capacita-os também para a obra no templo, ou melhor, para a obra religiosa, ou melhor, para a obra confessional. Então sim, Deus capacita artistas, e talvez entre vocês também tenham aqui gente que vai fazer música para a igreja mesmo, gente que vai compor um quebrantado, como a gente cantou, gente que vai compor, como o Projeto Solo faz, compõe música para o culto cristão, para a reflexão. Deus capacitou pessoas assim. E talvez Deus tenha te capacitado também para agir e servir a igreja nesse aspecto. Isso é justo. Mas também justo é quando nós, como o apóstolo Paulo está falando, finalmente tudo que for verdadeiro, tudo que é respeitável, justo, puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se existe alguma virtude e há algum louvor, que isso ocupe o vosso pensamento. Também tem N outras coisas que, tal qual como Bezalel e outros que foram chamados para dentro do templo e produzir para isso, também tem N outros que foram chamados para dar testemunho para fora do templo, para enriquecer e embelezar o mundo, e as duas coisas são justas. Eu fico muito triste quando eu recebo mensagem de artistas que são muito capazes, e eles são tristes consigo mesmo porque as músicas dele não estão tocando na igreja. Eu falo: irmão, mas talvez você não foi chamado para compor músicas para tocar dentro da igreja, talvez você está sendo chamado justamente para fora. E às vezes ao contrário, o cara quer só tocar lá fora, e ele está sendo capacitado para tocar dentro. Então a gente precisa entender como que Deus nos capacita, como que Deus utiliza a nossa própria imaginação para a sua glória. Francis Schaeffer já falava isso. O cristão é esse que a imaginação deve voar além das estrelas. Isso para mim, quando eu li pela primeira vez, foi libertador, porque eu gosto de imaginar. E eu gosto de criar histórias. Eu gosto de criar mundos. Eu gosto muito do Tolkien, do Lewis, George MacDonald, que criam histórias. Essas histórias têm mundos particulares, têm línguas particulares e tal. E aí quando o Schaeffer ele diz isso, eu falo assim: cara, é um exercício imaginativo. E esse imaginativo pode ser para a glória de Deus. Então você que gosta disso, você que vê a possibilidade nisso, faça, porque isso pode ser para a glória de Deus também. O Huckmacher diz que o ser criativo ele tem 3 princípios importantes. Ele é inspirado, ou seja, todo mundo aqui, nós somos inspirados, e essa pessoa que inspira pode ser o próprio Espírito,
Ou então pode ser uma própria autonomia. Eu estou sendo inspirado por mim mesmo. Ou então eu posso ser inspirado, inclusive, por forças diabólicas. Então o ser humano, ele pode ser inspirado por essas três coisas. O cristão, pelo Espírito. É o Espírito que nos inspira. Aquele que nega a Deus, ele vai ser muito inspirado pelo seu próprio coração. Ou até mesmo por forças diabólicas. Eu não tenho dúvidas que alguns produtos culturais, aí você já está com a cabecinha aí a funcionar. Aquela série da Disney, aquela série da Netflix, que outro dia foi no WhatsApp que mandaram, que absurdo. Eu não tenho dúvidas que em alguns aspectos, há coisas que o ser humano produz que realmente são forças de Satanás no meio da coisa. Tal a depravação, tal a obscenidade, etc. E muitas outras coisas também é o homem tentando ser autocentrado, colocar a sua ideologia acima de se render ao Criador. Romanos 1 já fala isso. Olha só, eles olhando Deus como o Criador, não quiseram adorá-lo como o Criador, inclusive mudaram isso e foram adorar a criatura, ao invés do Criador. Romanos capítulo 1, versículo 19 em diante. É essa ideia. Então algo pode te inspirar, isso que o Huckmacher falando. Aí depois ele fala assim, então eu tenho liberdade, o artista é esse que tem liberdade para criar, então ele tem o conhecimento, a habilidade, etc. Mas uma vez que o artista ele tem a inspiração, e uma vez que ele tem a liberdade artística, ele tem a responsabilidade. E esse é o pulo do gato do que algumas discussões de arte para fora do âmbito cristão não enxergam, porque o artista ele não faz as coisas para si mesmo. Ele não produz para a sua própria glória. Ele produz para servir. Produz para outros. Então, quando você compõe uma música, não é para que as pessoas te aplaudam, é para que as pessoas gostem da música e aproveitem o momento. Quando você faz uma boa pintura, não é para que as pessoas vão reproduzir aquilo lá e você vai ganhar muito dinheiro. Não, é para que as pessoas gostem daquilo e desfrutem de uma boa arte. Então o artista ele não produz para si, ele produz para outros. Eu gosto muito de um começo de um filme, não é o filme inteiro, mas eu gosto do começo de um filme que chama Princesa e o Sapo, da Disney. E aí tem lá o pai da mocinha lá, e o pai ele é desses que gosta de cozinhar. Ele está cozinhando, e ele cozinha um negócio muito bom, e a menina, nossa, que bom, tal. E ao cozinhar, ao finalizar aquilo, ele chama todos os vizinhos para que desfrutem disso. Isso brota, quando a menina é mais velha, um desejo dela ter um restaurante. Mas um restaurante para quê? E ela vai aprendendo à medida que a coisa passa. Não é para que apenas ela cresça. Inclusive o filme vai ensinar isso, né, a ela. Mas para que ela sirva aos outros. O C.S. Lewis fala que o artista é esse cara que vai na praça. Ele vai à praça para que em público ele sirva. Em público ele sirva a sociedade. O artista, ele não é o semideus da sociedade, ele é o servo da sociedade. E hoje meio que parece que é coisa que se inverteu. É lógico que é uma outra discussão, talvez dê outras 3 palestras sobre isso, mas hoje, aparentemente, quando você vai para TikTok, quando você vai para o Instagram, quando você vai para o Twitter e você vê os grandes influencers da vida, as pessoas que têm mais seguidores, etc., a coisa é, olhem para mim, curtam as coisas que eu faço, comprem as coisas que eu recomendo, e o artista se tornando quase que um semideus, uma definição do que é a pessoa para ser, e de repente está todo mundo querendo copiá-lo, e ele não é um servo da sociedade. Ele não serve ninguém, mas na verdade ele busca ser servido. E a lógica do artista, inclusive a lógica por detrás da palavra artesão, é esse que com as suas mãos faz algo para outro. É a própria lógica lá do começo, o artista que observa essa realidade, interpreta a realidade e volta para a realidade algo a ornamentá-la. E muitas vezes o artista atual só quer saber de trocar o seu dente por um dente de ouro, comprar os brincos, o carro, etc, etc, etc. E é um perigo, eu estou falando de uma realidade que talvez você fale, mas eu estou longe disso. Não sei. Muitas vezes o exagero talvez distancie, mas eu não sei. Será que você faz as coisas que faz
para abençoar outros em todas as instâncias, ou você faz aquilo que você faz como produção cultural apenas para você cumprir os seus próprios objetivos? É uma discussão boa.